Fala, conectados! Hoje nós estamos no nosso 5º episódio, hein? E hoje nós vamos falar sobre o cenário trabalhista pós-pandemia. Bom, hoje nós estamos aqui com o Rafael Rocha, um grande amigo nosso, um grande parceiro, e nós vamos falar sobre o cenário trabalhista aí pós-pandemia. A gente vai conhecer um pouco da história do escritório do Rafa. E também nós estamos aqui com o meu co-host, o Ricardo, meu sócio, que vai também contribuir aqui com a gente hoje. Rafael, fica à vontade aí, se apresente. Boa tarde, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando aí um pouco de conhecimento sobre a nossa área jurídica e esclarecendo dúvidas que, porventura, vocês tenham. É um grande prazer, Rodolfo, Ricardo, sempre falar com vocês. Legal. Ricardo, quer se apresentar novamente, né, para quem não te conhece? Pessoal, eu sou o Ricardo Vidal, eu sou diretor de qualidade do Grupo Jenner, e a gente está aqui com o Dr. Rafael, que é um grande amigo nosso, um parceiro, e a gente vai falar sobre os contratos de trabalho, sobre pejotização, que é um termo que até o pessoal tem um pouco de receio de falar, né? Contratos de prestação de serviço, enfim, entre outras coisas voltadas à área do direito que o Dr. Rafael... Mas a gente fala de qualquer assunto, não tem assunto espinhoso, não. Qualquer assunto a gente fala, pode deixar. Exatamente. Rafa, conta um pouquinho aí da história da Castro e Rocha. Quanto tempo aí vocês estão no mercado? Como que foi aí? Como surgiu a ideia, né? Legal. Bom, me formei em 2007 e aí como um jovem advogado no mercado, eu falei, puxa, preciso ter uma diferenciação, né? São muitos advogados aqui na cidade de São José dos Campos, são muitos escritórios de advocacia, então como é que a gente vai ter uma diferenciação? E aí foi quando eu imaginei em fazer um escritório voltado para empresas de transporte. Então, inicialmente, o foco foi esse, que foi uma primeira oportunidade que a gente teve, atuar numa empresa de transporte. E se eu fosse advogado de empresas, ainda assim eu acho que ficaria muito aberto. Então, inicialmente, a gente quis nichar. Eu acho que isso é uma situação que muitos advogados iniciantes poderiam observar para se tornar conhecidos numa determinada área. Nichar, mas até subnichar. E foi o que a gente fez. Advogado de empresas de transporte. E aí a gente começou, focado, realmente estudamos, né? Não adianta falar que é especialista e não ser, né? Então, realmente a gente estudou, aprofundou na área. E depois de conhecer muito esse ramo de transporte, a gente se especializou e foi para o mercado, bateu nas portas, que geralmente era isso que se fazia. Nessa época, né, 2008, 2009, 2010, a gente não tinha tanto essa questão ainda da internet que a gente tem hoje. Então a gente ligava, conversava por telefone com os empresários, tentava marcar uma reunião com eles, comemorava quando conseguia a primeira reunião, ia lá, fechava um cliente, fechava outro, e a gente ficou assim por uns 5 anos, focado aí nesse ramo do transporte. Até então a gente entendeu que já poderia até ir para outros ramos, conseguimos colocar mais pessoas no escritório, e aí com isso a gente conseguiria estabelecer outras áreas de outras pessoas terem dominância, e a gente começou a advogar para empresas em geral. E aí dividimos em trabalhista, civil, tributário, e começamos a atuar para as empresas, e é o que a gente faz até hoje. Hoje a gente atua para mais de 100 empresas aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Graças a Deus a tecnologia nos permite atender nível Brasil, né? Putz, legal, então isso é muito positivo. Bom, legal. Então, a Castro e Rocha hoje, ela conta com quantos advogados, doutor, lá? Hoje na sua unidade? Hoje, ao todo, nós somos em 13 advogados. 13 advogados, né? 13 advogados. Legal, para atender mais de 100 empresas, precisa dessa galera mesmo, né? Tem que ter um pessoal, um time forte aí de associados, advogados que fazem parte aí com a gente. Legal. Doutor, agora entrando um pouquinho no cenário trabalhista, né? A gente conversa isso muito lá no escritório, foi uma coisa que refletiu muito lá pra gente. Pós-pandemia, foi criado não, né? Porque já existia, na verdade, mas acho que ficou mais evidente diversos tipos de forma de trabalho. Como, por exemplo, o híbrido, né? Que é quando você tem a possibilidade de trabalhar tanto em casa quanto na empresa, né? É isso aí. E também a pessoa ser 100% home office. A gente brinca que é difícil contratar porque você pega, por exemplo, o Itaú, que contrata numa cidade de Minas que tem, sei lá, 10 mil habitantes, o Itaú conseguiu contratar o cara de lá e paga um valor que às vezes é impossível para uma empresa de porte pequeno, médio, conseguir pagar, né? Então, assim, o que você entende que aconteceu? Você entende que houve uma aceleração nessa questão trabalhista pós-pandemia? O que você enxerga aí? Sem dúvida. O que acontece? Quando tem uma novidade muito grande no mundo, que foi o que aconteceu na pandemia, né? As pessoas precisam se adaptar. E aí, cada um se adapta de uma maneira. Nesse ramo jurídico,
e o pessoal conseguiu se adaptar bastante. A gente ficou uns 6 meses quase que parados, mas a gente conseguiu se adaptar com a questão da tecnologia e as empresas, de maneira geral, fizeram esse trabalho que era o que tinha, né? O trabalho híbrido e muitas vezes o trabalho teletrabalho, home office. E esse trabalho, ele veio de uma maneira muito rápida aqui no Brasil. Assim, ele já existia, como você mesmo colocou, Rodolfo, mas ele foi implementado de uma maneira muito rápida e muita gente ficou cheio de dúvidas mesmo. Então, essas dúvidas elas foram sendo sanadas com o tempo, mas hoje já se melhorou bastante. Geralmente, as empresas estão optando até mais pelo híbrido, porque perceberam que a cultura da empresa se perde muito quando fica só o home office. Você nunca não tem um contato físico com o empregado. Então, eu vejo grandes empresas, né, as empresas multinacionais, essas empresas maiores, elas optam pelo híbrido. 2, 3 vezes por semana, em casa ou na empresa, e aí fazem essa rotatividade, conseguem economia de custos, porque você, como um trabalho híbrido, você não tem um custo fixo que você tem na empresa alto, você consegue revezar postos de trabalho, porque hoje tem um notebook, você trabalha uma pessoa num determinado local, no outro dia ela está em casa e vem outra pessoa, ocupa aquele local dela. Então isso foi muito positivo, as empresas conseguiram ter essa economia de custos, precisava no momento da pandemia. E aí, na questão trabalhista, a gente teve algumas situações na Justiça do Trabalho discutindo essas questões. E um dos pontos que mais o pessoal reclama é, poxa, a empresa tem que me pagar algo. E assim, a gente entende, né? A Justiça do Trabalho fala que... da despesa que é gerada por estar em casa. Exatamente. Entendi. E tem, de fato, a empresa, quando a pessoa fica em home office, a empresa tem que pagar um valor para cobrir essas despesas de energia elétrica, dependendo da empresa, algum equipamento. Então, tem essas questões que a empresa acaba muitas vezes ajustando e outras não fazem nenhum tipo de pagamento e a pessoa trabalha todos os dias sem receber absolutamente nada e ela procura a Justiça do Trabalho para tentar receber algo. Mas, aos poucos, isso aí já está se ajustando. Uma das coisas que eu avalio também, doutor, é que por muitas vezes a gente viu muitas empresas da área de tecnologia sempre já trabalhando com isso. Então, para esse tipo de segmento era algo muito comum, né? Mas para aquele escritório que era mais regional e não tinha nenhuma infraestrutura, né, para poder conseguir a pessoa trabalhar em casa, porque precisa ter uma boa rede de internet, precisa ter uma boa conexão ali entre os servidores. Tem uma estação de trabalho que, na época que teve essa questão de trabalhar home office, a gente tinha colaboradores que não tinha, por exemplo, uma mesa em casa para trabalhar. Exatamente. Cara, entendeu? Uma cadeira adequada. Por isso que é importante você ter aquele adicional, aquele custo que a empresa acaba pagando para o funcionário. Porque muitas vezes ele utiliza esse valor, para conseguir ter uma condição ali razoável de trabalho na casa dele. A empresa cede muitas vezes um notebook, mas não é só isso, né? Tem o custo da internet, como você bem colocou. A pessoa tem que ter uma internet boa em casa. A gente sabe que hoje em dia os arquivos são muito pesados, então não adianta ele colocar uma internet mais ou menos. Às vezes ele tem que melhorar. Ele tinha uma internet mais ou menos, ele tem que melhorar a internet. Vai ficar mais R$50. E aí? Esse custo. Ele pode conversar com a empresa. Então, e fora outras situações que vão surgindo que a gente vai sempre com o tempo ajustando. Isso é legal. Porque na prática eu entendo também, né, que existe uma questão de acordo, né, entre as partes. Né? Tudo no final das contas se resume a isso, né? Obviamente que a gente tem que seguir toda a parte jurídica, né, para fazer as coisas corretamente, mas eu acho que um bom acordo também elimina qualquer tipo de dor de cabeça. E um dos pontos que eu sempre vejo os empresários, às vezes, sofrendo um pouco lá também, lá no escritório, com os clientes que a gente atende, né? É essa questão de contratual ali, né? O que tem que prever ali no contrato para evitar qualquer tipo de... Tanto para assegurar as duas partes, tanto a pessoa que está ali trabalhando nesse modelo, quanto também o empresário, né? Que de certa forma, entendeu, porque às vezes também nem é opção só dele. Às vezes é uma opção da pessoa, né? Às vezes... Quando a gente percebeu que depois da pandemia aconteceu uma mudança muito radical assim, na estrutura de contratação. As pessoas não queriam mais trabalhar no modelo físico, né? Tem muito isso. Então, não sei se no seu segmento você vê muito isso acontecendo também. Pelo menos no nosso, a gente percebeu isso por um tempo, agora melhorou um pouco. O que você avalia, assim, doutor? O que acontece é quem vai optar por como vai ser a forma de trabalho é a empresa. Se a empresa falar que tem que ser fisicamente, vai ter que ser fisicamente. Se a empresa falar você pode fazer home office, a pessoa pode fazer home office. Mas você tocou num ponto, Ricardo, que é crucial. Acordo. De maneira geral, acordos são os que regem todo tipo de relação. Seja trabalhista, seja com os colegas de trabalho, seja com os nossos fornecedores. Então, é importantíssimo você ter bons acordos. E o que significam bons acordos? Bons contratos, de maneira geral.
Bons contratos. A gente preza muito por isso. As empresas que a gente faz consultoria, a gente sempre toma muito cuidado na análise dos contratos dessas empresas. Porque se você tiver bons contratos redigidos com seus colaboradores, com seus prestadores de serviço terceirizados, com os seus fornecedores, com o seu regulamento interno lá dentro da empresa, o regimento interno, você, se tiver tudo isso bem redigido, você nunca vai ter problema. Ou, não vou falar nunca, né? Também a gente não pode generalizar, mas dificilmente você vai ter um problema. mas assim, você vai minimizar demais a quantidade de problemas. Geralmente, um bom contrato, quando ele não tem brecha, não tem briga. Porque está tudo escrito lá. Eu vejo as pessoas falando o seguinte: olha, eu estou brigando aqui com o meu sócio, ou estou brigando com o fornecedor por uma situação contratual. Eu falo, deixa eu ver o contrato. Às vezes não tem contrato. Ou, deixa eu ver o contrato. Aí eu vou olhar aquele contrato cheio de cláusula padrão que não prevê a relação deles de maneira geral. De maneira genérica, né? Coloca só de maneira geral. E aí você não tem um bom contrato, um bom acordo, cada um vai interpretar do seu jeito. E à medida do tempo, você passa 1 ano, 2 anos, às vezes você até muda a sua forma de pensar, e aí se não está escrito no detalhe como foi ajustado, você interpreta da maneira com que sua cabeça está agora. Verdade. Então, o que eu sempre falo, tenham bons acordos, tenham bons contratos. E aí, se você tiver um bom escritório de advocacia para fazer esses acordos, esses contratos, você vai minimizar demais seus problemas. Entendi. Quando a gente fala de contrato também, acho que foi comum, né? Até que o Ricardo já tocou nesse assunto. Foi comum ali depois da época da pandemia ter um aumento de realmente pessoas que não querem mais trabalhar como CLT e passaram a ser prestadores de serviço, né? Sim. Tanto talvez tem o prestador de serviço que às vezes ele tem realmente só um cliente, mas também tem um prestador de serviço que ele tem mais de um cliente, né? Então, assim, entrando um pouco nessa área da pejotização que a gente fala, né? Qual que são os riscos, assim, que você entende? E quais são os cuidados que são importantes, assim, a gente ter isso dentro de um contrato, né? Para minimizar os riscos de realmente ter um reconhecimento de vínculo empregatício, esse tipo de questão, né? O que você traz, assim, como importante? Perfeito. Essa situação aflorou bastante, de fato, depois da pandemia, mas eu acho que a tendência é só aflorar cada vez mais. Entendi. Porque a geração que está vindo, eles têm uma mentalidade um pouco diferente. Eles não são tão presos à CLT como era a geração anterior, as gerações anteriores de maneira geral. Então, essa questão também do contrato de prestação de serviços, eu acho que ela vai acontecer com mais frequência. Então, vão acontecer cada vez mais situações que a gente vai precisar observar a respeito desse sentido. E sobre esse tipo de relação, o que eu falo? Voltando na questão que a gente já tinha mencionado. Primeiro, um bom ajuste, um bom acordo. Então, você tem que deixar documentado como é essa relação. E essa relação ela tem que prever algumas questões diferentes da relação seletista. Por exemplo, você tem um prestador de serviço, um PJ, que te presta serviço, você não pode, por exemplo, prever uma exclusividade com ele. Porque se você prevê uma exclusividade, você pode estar dando um indício de que se há um vínculo empregatício aí. Você, então, tem que tomar alguns outros cuidados. Qual mais? Você tem que prever que existe a possibilidade dele ter horários flexíveis. Você não pode estabelecer num contrato de prestação de serviços um horário de entrada, um horário de saída. Você tem que ter com esse prestador de serviço a possibilidade dele entrar em horários variados. Você não tem que cobrar, por exemplo, controle de jornada de maneira alguma, horário de almoço. Você tem que cobrar o quê? Serviço. Se você cobrar dele serviço, você está dentro da sua possibilidade. Você não pode cobrar horário e algumas atitudes específicas que você cobra para os seus empregados. Então, a tratativa tem que ser diferente. Uniforme. São várias as tratativas que você tem que ter, que diferenciação é difícil a gente abranger todas elas aqui. Sim. Mas quando a gente vai fazer um contrato para as empresas, a gente pontua como é que tem que ser o tratamento. Porque a pessoa fala, olha, eu quero contratar essa pessoa em formato PJ, ela quer também ser PJ, o que eu preciso fazer? Aí a gente fala, primeira coisa, um contrato que eu tenho que entender se ela é de fato PJ ou se existe um vínculo e, na verdade, vocês estão colocando PJ para pagar menos tributo de parte a parte. Porque é isso que acontece. Fica bom para os dois na questão tributária. É muito para quem paga e pouco para quem recebe, né? CLT, né? Então, exato, porque tem muitos descontos. O empregado tem muito desconto e recebe bem menos do que está lá na carteira de trabalho e o empresário paga muito mais do que está na carteira de trabalho. Então, fica ruim para os dois, fica bom para o Estado. Então, eles falam, bom, vamos fazer um contrato de PJ, mas o contrato de PJ não é simplesmente pegar um CLT e transformar em PJ. Então, primeira coisa é o contrato e aí você tem que prever. São 4
4 requisitos que existem do vínculo empregatício, né? A exclusividade, a pessoalidade, a subordinação e a onerosidade. Sim. Então, esses 4 requisitos, se eles estão existentes numa relação, existe um vínculo empregatício. Se você quebrar um deles, você consegue quebrar o vínculo empregatício. Então, eu sempre tomo cuidado nos contratos de PJ a colocar de uma maneira que não tenha nenhum desses, obviamente tem onerosidade, mas não ter nenhum dos outros 3 requisitos. Explica pra gente esses requisitos aí de forma mais prática, né? Pra quem tá nos acompanhando aí. Perfeito. Ó, a exclusividade é muito simples, né? Você permitir que ele preste serviço em outros locais. Então, a própria palavra já explica de uma maneira muito tranquila. Então, se ele presta serviço para você e presta serviço para o seu vizinho, para uma outra empresa, você conseguiu quebrar a exclusividade. A pessoalidade é a própria pessoa ter que prestar aquele serviço. Então, por exemplo, você tem um contrato de PJ com a empresa do João, mas você fala, João, ninguém pode vir, é só você. Então, essa é a questão da pessoalidade. Se o João fala, olha, posso colocar fulano de tal para vir aqui um dia só fazer meu serviço? Ah, pode colocar. Você quebrou a pessoalidade. Sim. Então, você pode colocar uma outra pessoa para cobrir aquele serviço dele. Esse é um outro ponto, porque uma empresa, ela estabelece quem vai prestar aquele serviço. Sim. Quando você coloca que vai ter que ser o fulano de tal, você gerou uma pessoalidade. Então, é um outro requisito a pessoalidade. Onerosidade é o pagamento. Então, de fato, vai ter no seletista ou na prestação de serviço vai ter o pagamento. Só que uma coisa que eu observo é pague valores de acordo com a prestação de serviço que foi realizada. Não e um não valor de acordo fixo, com o valor fixo. Exatamente. Por exemplo, naquele determinado mês a pessoa entregou um pouco de serviço a mais, então você paga proporcional àquilo. Aí naquele outro mês ela trabalhou alguns dias a menos, entregou menos serviço. E você vai ajustando de acordo com a entrega, mais ou menos isso. Dependendo do tipo de serviço, eu até costumo precificar a entrega. Então, de repente, ele faz ali, vamos supor que ele dê pareceres. Em vez de eu estabelecer um valor fixo por mês, vou te pagar R$5.000, e eu vou te pagar R$100 por parecer, por exemplo. Entendi. E aí você vai ter Vai ter um controle ali. Eu estou dando um exemplo, um exemplo genérico, mas cada tipo de contrato de PJ vai ter que ter uma análise para verificar como fazer isso. Às vezes dá, às vezes não dá, mas a gente sempre procura uma forma de fazer a onerosidade ficar de uma maneira que não oscila, fique, né? Que oscila, não ser um exatamente. padrão, É né? uma Não ficar um oscilação, padrão. exatamente. E o que faltou ali, subordinação. Subordinação, o que é? É a pessoa ter uma dependência de você. Então, por exemplo, você exigir que ela use uniforme, pode gerar uma subordinação. Você exigir um cartão da empresa, pode gerar uma subordinação. Subordinação é a ordem que um dá para o outro, né? Que o contratante está dando para o contratado. Lógico que algumas questões de orientação não tem problema algum. Você tem que orientar aquela prestação de serviço, né? Diferente, né? É diferente. Igual quando você contrata, vou pegar aqui um exemplo clássico, você contrata um pedreiro na sua casa, você vai orientar. Eu quero que faça mais ou menos ali, aquela parede, quero que faça mais ou menos aqui o rodapé, e aí você orienta ele. Mas você não pode falar exatamente como vai ser realizado. Você vai pedir a entrega daquele serviço. Entendi. Então, a mesma coisa acontece com o PJ. Você pede a entrega de um determinado serviço e ele vai te entregar aquele determinado serviço. Você orienta até como fazer, mas não nas minúcias, né? Entendi. Um dos pontos que eu também sempre observo lá, né, no dia a dia, né, que acontece dentro do escritório, até mesmo por clientes que ligam para a gente gente percebe que quando existe algum tipo de desacordo, esse desacordo nunca é atrelado à situação do contrato em si. É sempre em relação à pessoa que estava lidando ali. Então, até a gente estava conversando sobre isso, né? Tipo, a pessoa não processa uma empresa, ela processa alguém. Então, O patrão. ou o gerente, ou o supervisor, ou a pessoa ali de liderança direta. Então, assim, de certa forma, é algo que eu acho que as empresas elas deveriam se preocupar mais, porque o problema é que, assim, relações trabalhistas relações humanas. Sim. Então, relações humanas não tem como ter certo e errado. Na cabeça de cada um vai ter ali o que talvez possa estar correto, enfim, cada um tem a sua percepção. Por né? isso a importância do acordo, do contrato escrito. Porque sim, existe essa questão da percepção. Se você não tem alguma coisa que vai nortear, que é um contrato, um documento para nortear aquela relação, cada um vai ter a sua percepção da relação. E são pessoas. Sim, são verdade. pessoas. As pessoas, elas mudam, as pessoas têm dias e dias. Sim. E aí, o empresário
tem que ser um excelente gestor de pessoas. E ele tem que ter gerentes que sejam excelentes gestores de pessoas. Uhum. E você tem que saber tratar cada um como deve ser tratado. É importante você conhecer o perfil de cada um, o perfil comportamental de cada pessoa, para você saber lidar com cada uma das pessoas que trabalham na empresa. Sejam seletistas, prestadores de serviço, fornecedores. O empresário ele tem que ser um maestro disso aí. É verdade. Ele tem que ser um maestro. Ele tem que realmente saber como fazer, chegar no dia a dia da empresa e como abordar cada um. E cada pessoa tem uma forma de abordar diferente, não é igual. É porque na prática não adianta você colocar no contrato e às vezes falar de uma maneira ríspida com a pessoa. Aí vai acontecer esse tipo de problema que ninguém quer, né? Exato. Porque eu acho que um processo ele não é legal para ninguém. Porque no final das contas é uma situação demorada, a gente sabe que a justiça brasileira é um pouco lenta. Então, de certa forma, eu acredito que de verdade as pessoas deixam para, em último caso, entrar nesse tipo de seara. Porque, de fato, a ideia era tentar resolver isso de uma maneira mais tranquila. Mas Nem chegar a esse ponto, nem chegar na a esse verdade. ponto, exatamente. Uhum. Porque, de fato, assim, no final das contas, é uma coisa dolorosa, tanto para quem está saindo quanto para o empresário. Fica aquela situação constrangedora, né? De ter que ir na audiência, enfim. Infelizmente, é bem chato o processo trabalhista, mas ele acontece demais no nosso país. É o país do mundo que mais tem processos trabalhistas. Lá no escritório a gente faz dezenas de processos todas as semanas, mas cada um tem que ser analisado individualmente, porque o processo trabalhista, se você não tiver um cuidado muito específico com cada um deles, você pode trazer a empresa para uma situação muito ruim. Tem empresa que chega a fechar por causa de ação trabalhista. A gente já chegou a ver casos nesse sentido. Uhum. Nós já pegamos clientes que estavam à beira do fechamento, porque estavam recebendo muitas ações trabalhistas, assim, demais, muitas ações trabalhistas. E aí a gente entrou na empresa, entendeu quais que eram os motivos dessas ações trabalhistas para que a gente pudesse resolver os motivos que estavam levando aquilo. E muitas das vezes é questão de pessoas. Às vezes não é porque a empresa ali, muitas vezes, usou o banco de horas e o empregado ficou descontente. É porque não estava bem acordado como é que seria aquele banco de horas. E aí o gerente só simplesmente não quis explicar também direito e falou, não, eu não vou te pagar as horas, depois a gente vê, vai ver lá na frente. Verdade. E o funcionário não entende muito bem e aí ficou num banco. Então já gera um descontentamento. Às vezes depois de 2, 3 meses ele vai entender aquela situação, mas aí já gerou o descontentamento. Conflito, né? Então, assim, as situações sempre tem que estar bem acordadas e sempre tem que estar bem informadas. Então, isso que eu oriento as empresas a fazerem. Porque se você estiver informando, além de você ter o contrato, você tem que informar aquilo. Porque muitas vezes o funcionário não lê, e até o empresário, muitas pessoas acabam não lendo. O advogado faz, eles só assinam. Mas se eles leem e entenderem bem, o dia a dia vai ficar muito mais fácil. Não, isso é verdade. Até o que o Ricardo comentou, né? É comum, às vezes, até a gente entrando um pouquinho mais na parte técnica, como que funciona um processo trabalhista. Depois, se você puder explicar, né, as etapas, como que é. Você recebe uma intimação. Como que é, doutor, hoje esse processo? Tem uma primeira audiência de conciliação? O processo trabalhista ele funciona da seguinte maneira, né? O funcionário vai lá e procura a Justiça do Trabalho, procura um advogado e vai entrar com o processo trabalhista. Quando ele entrou com o processo trabalhista, a empresa ela não fica sabendo de uma maneira automática que houve aquele início de processo trabalhista. Ela tem que ser notificada. Vem uma carta da Justiça até a empresa. E aí, o que eu vejo muito acontecer é que alguém da empresa recebe aquela carta, pode ser alguém da portaria ou qualquer outro funcionário, que recebe a carta no endereço da empresa e não repassa para a empresa fica sem saber e toma uma revelia. Hoje, existe inclusive métodos de você evitar isso aí. Lá no escritório a gente já aplica. Existe um sistema hoje, um robô, que atua 24 horas em todos os tribunais do Brasil, seja trabalhista, civil, tributário, todos os tribunais, juizado de pequenas causas. E esse robô, ele monitora o nome, razão social e o CNPJ da empresa. E aí, quando entram com uma ação, seja trabalhista, civil, aquele robô localiza e manda lá para a gente no escritório. Lógico que tem um custo a utilização desse robô, a gente conversa com as empresas, mas hoje já tem até uma saída para a solução
Então, desse problema. Você fica sabendo antes do cara realmente lá notificar você, seria algo nesse sentido. Você fica sabendo antes da pessoa notificar, às vezes meses antes de notificar. Legal. 3, 4 meses antes de você ser notificado, você já sabe daquela ação trabalhista. De repente, você consegue até procurar a pessoa e resolver em alguns casos. Porque você pode, a qualquer momento, resolver uma ação trabalhista. A ação trabalhista, ela é uma ação que ela é voltada para o acordo. Então, aí, continuando a explicação da ação trabalhista. Quando a empresa recebe, ela recebe para uma primeira audiência. Entendi. Que pode ser uma audiência de conciliação ou já uma audiência para instruir mais ou menos o assim, processo. Tenta matar isso aí para não chegar na mão do juiz, porque ele vai ter que ter esse trabalho de analisar. Seria algo mais ou menos nesse sentido. E o juiz ele força o acordo no começo, assim, muitas vezes ele fala, e aí, como é que vai ser o acordo? Ele já chega perguntando a respeito disso. Se for interessante, lógico que a gente faz toda uma análise, né? Tem casos que não valem a pena. Mas se for interessante, a gente tenta muitas vezes fazer o acordo e matar ali o processo no início. Outras vezes não. Outras vezes a gente fala, poxa, a empresa está muito bem calçada, a gente está muito bem estruturado, fez toda a orientação, a empresa seguiu, vamos seguir com o processo. Sim, né? Então, assim, cada caso é um caso. Mas aí começa a audiência trabalhista, o juiz, a gente entrega a defesa até 1 hora antes do processo trabalhista, hoje em dia é tudo online, começa a audiência trabalhista com as partes lá presentes e o juiz pergunta, vai ter acordo ou não vai ter acordo? E aí, se for só uma audiência de conciliação, se encerra aí. Mas a maioria das vezes ela é uma audiência de instrução. Aí, não sendo feito o acordo, ele já ouve ali a parte, né, o funcionário e o empresário, ou alguém representando a empresa, ouve as testemunhas sobre os pedidos que estão sendo feitos lá e já sai com uma data para publicar a sentença. Ou às vezes ele fala que vai publicar e vai informar os advogados via diário oficial. Então, assim, é uma situação que no Brasil existe muito e a gente, como advogado, tem que fazer uma boa análise para saber a melhor hora de atuar, seja com acordo ou seja combatendo com uma defesa. É verdade. Doutor, uma das coisas que eu acho que é legal a gente trazer, primeiro ponto é explicar para quem não está escutando o que seria a revelia, né? Explicar esse termo técnico aí. E o segundo Juridiquês? Porque a gente está falando a língua do povo. É verdade. E aí, no caso, uma outra coisa depois da reforma trabalhista, né, como que ficou aquela questão dos honorários de sucumbência? Porque eu lembro que depois que teve uma mudança na legislação, a pessoa que ingressava numa ação trabalhista, de certa forma, estava requerendo diversos tipos de coisas que, de certa forma, era para aumentar o valor da causa, né? Pedia coisa sem sentido. Já que ia entrar, pedia um monte de outras coisas. Exatamente. Então, assim, como que ficou isso de forma prática? Porque parece que teve uma queda, né, de processos trabalhistas há alguns anos. Não sei se está aumentando de novo, qual que é o que vem acontecendo. Acho que seria legal falar sobre isso. Perfeito. O cenário foi exatamente esse, né? Veio uma legislação e essa legislação ela colocou os honorários de sucumbência, entre outras situações, mas uma das que mais impactou e que chamou atenção e que fez com que os processos diminuíram muito, foi a questão dos honorários de sucumbência. Porque quem entrasse com um processo ou a empresa que fosse condenada a pagar, teria que pagar honorário de sucumbência para o outro advogado. E o honorário de sucumbência, hoje em dia, eles pactuam em 5% a 20% na Justiça do Trabalho. Então, sobre o pedido, teria esses honorários de sucumbência. Então, se a parte entrasse pedindo 1 milhão e, por exemplo, não conseguisse ganhar, e o juiz mandasse pagar 10%, ele ia ter que pagar 100 mil para o advogado da empresa. E aconteciam muitos processos nesse sentido. Às vezes a pessoa entrava pedindo 50 mil reais e ter que pagar 5, 10 mil, Teve um bem famoso do Itaú, né? Que parece que ela entrou pedindo 78 mil e ela entrou pedindo muito mais e ela recebeu 78 mil, mas teve que pagar uma quantia muito maior de honorários. Muito maior de honorários. Sim. Então, tipo, 78 mil teve que pagar 90, entendeu? Então foi Sim, mais ou menos. foi. Ficou devendo ainda, entendeu? Algo Saiu nesse devendo, sentido. então. E aí, em esse caso, entre outros casos, chamaram muita atenção dos tribunais. E o que aconteceu? Ficou essa norma valendo, eu não lembro ao certo, mais 1 ano e pouco, mais ou menos, ela ficou valendo, mas veio uma decisão, a norma vale ainda, mas o que aconteceu? Veio uma decisão do STF, no Supremo Tribunal Federal, e ele entendeu que quem é beneficiário da justiça gratuita não paga os honorários advocatícios. E aí ele estabeleceu que beneficiário da justiça gratuita é quem recebe aproximadamente até o teto da Previdência, hoje 7 mil e poucos reais, 7.500 reais, algo em torno disso, eu não sei ao certo o valor do teto da Previdência hoje. Provavelmente seja 95% das pessoas que até entram mais, nessa trabalhista. Então, assim, o que acontece? Na prática,
quase todos os trabalhadores brasileiros ganham menos do que R$ 7.500. Sim, exato. E aí, sabendo que quem ganha até R$ 7.500 não vai ter honorário de sucumbência ou qualquer outro tipo de custa, porque além dos honorários, ainda teria questão das perícias, teriam custas judiciais para entrar com o processo, para recorrer, teria que pagar 1% do valor da causa, então do valor da condenação. Sim. Então, tem uma série de situações que se evitou com essa justiça gratuita. E aí, os processos que tinham diminuído muito voltaram a aumentar e já estão em patamares até maiores do que eram antigamente. Então, infelizmente, isso aí funcionou, mas funcionou só por um tempo. E aí veio a cair novamente. Entendi. E a questão da revelia, né, ainda tocando nesse assunto, a revelia é quando a empresa ela não apresenta uma defesa em audiência e aí ela acaba sendo condenada, o juiz entende como verdade tudo aquilo que o reclamante falou. Então, se ele fala, por exemplo, reclamante é o funcionário que entra com processo. Então, se ele falar que trabalhava 2 horas extras por dia e eu não apresento uma defesa, porque eu não fui notificado por alguém da empresa e não apresentei uma defesa, o juiz vai entender que eram 2 horas por dia. E ele condena com base no que está escrito na petição inicial. Nem faz análise, simplesmente o que está lá. E depois dessa condenação exatamente. Eu não posso mais questionar nada? Assim, o que acontece? Quando você é condenado, você tem o prazo de 8 dias para recorrer. Porém, se você tomou revelia, você possivelmente não está sabendo dessa sentença. Então, passa e aí, você pode ser que... Mas acontece do cara não saber do processo, mas só ficar sabendo na hora que chega realmente o... Porque na hora que sai a sentença, alguém vai ligar para te cobrar, e aí você vai falar, pô, tem um processo. E não, o que pode acontecer? Se você for notificado da sentença e você estiver dentro do prazo de 8 dias, você ainda pode recorrer. Mas às vezes a pessoa pode ser notificada da sentença. Entendi. Também o empresário não tomar ciência. Ele só percebe a hora que tiver um bloqueio. E aí só percebe a hora quando tem um bloqueio. E aí, nesse momento, você não tem mais como discutir o mérito. Ah, entendi. Você tem meios de tentar buscar a nulidade da citação, se eventualmente tiver motivos para isso, né? Existem alguns meios. Se você buscar a nulidade da citação, você alega que a citação foi irregular, mas aí você tem peças para isso. Mas se a citação for considerada irregular, aí então você consegue iniciar o processo. Inclusive, a gente conseguiu isso na semana passada, num caso que a gente conseguiu anular a citação e agora o caso vai se iniciar, o juiz marcou uma audiência para o ano que vem e vai iniciar o caso tudo de novo, depois de anos que o caso já tinha sido encerrado. A gente ficou sabendo exatamente porque houve um bloqueio da conta da pessoa e a gente entrou e conseguiu anular, porque tinha sido citado no endereço errado, de fato. A gente demonstrou isso, que a empresa não estava naquele endereço. Foi citado no endereço que a empresa não estava. A empresa já estava em outro endereço. Entendi. Já regularizada, já em outro endereço, com contrato social regularizado em outro endereço. Entendi, doutor. Até também, assim, no dia a dia de vocês lá, vocês costumam orientar, às vezes, o cliente realmente fazer um acordo? Porque, assim, qual é a probabilidade de, no início do processo, vamos dizer que chegou uma ação ali com um valor de causa, sei lá, de R$100 mil. E, às vezes, o empresário sabe que, sei lá, deve 20, cara. Entendeu? Esse acordo inicial, ele tem chance de dar mais certo? Ou às vezes realmente faz mais sentido partir para uma ação trabalhista e tentar negociar depois, fazer, como se diz, esse acordo depois? Você tem alguma sugestão assim, do que acontece no dia a dia hoje? É que cada ação ela é muito singular, realmente. Cada ação é muito singular. Depende da empresa, depende do empregado, depende da documentação que você tem. Então, se você recebe uma ação de 100 e você tem consciência de que você deve 20... Entendi. Eu não vejo motivo para você não tentar um acordo, obviamente, com o seu teto ali nos R$20 mil. Então, não vejo motivo para não fazer isso. Por quê? Na Justiça do Trabalho, você tem os juros de 1% e você tem a correção monetária. Então, que aplicação que você tem aí 1,3% ao mês, você não tem. E o seu processo trabalhista ele vai aumentar isso. Então, se você deve 20... No mês seguinte, você deve quase 20.300, depois você vai dever 20.600, e aí vai virando uma bola de neve. Então, se você conseguir fazer um acordo de uma maneira que você pague menos do que esses 20 mil, você parcele esse valor sem juros, é muito positivo. Mas se você recebe uma ação de 100 e você fala, eu não devo nada... Aí, às vezes eu falo, vamos seguir. Você tem documento? Porque também não é questão de não dever. Às vezes a empresa fala, eu não devo, eu paguei. Eu falo, ele está pedindo, vamos supor, ele está pedindo o 13º. Cadê o comprovante do 13º? Não, eu paguei, mas eu não tenho. Também é uma outra situação. Eu falei, puxa, mesmo tendo pago, se a gente não tem como comprovar que pagou, o juiz não vai falar que a gente pagou. Entendi. Porque precisa do comprovante de pagamento. Então, nesse caso, mesmo tendo pago, vamos dizer assim, a gente sugere o acordo. Então, cada caso tem que ser analisado especificamente. É porque, assim, no meu caso, assim, só para trazer um complemento, Ricardo,
às vezes eu converso com algum cliente, aí às vezes ele tá comentando comigo, por exemplo, a moça que trabalhava aqui em casa entrou com uma ação pedindo R$ 3.000, cara, entendeu? E aí eu fico pensando, né, mas é devido isso aí? Cara, ela ficava de vez em quando até mais tarde mesmo, tal, não sei o quê. E aí, assim, na minha percepção, como empresário, eu tenho a visão de realmente falar assim, se eu tenho a consciência que realmente existe um motivo para a pessoa pedir isso, voltando a falar, lembra que tudo que está no contrato, realmente os dois lados eles ficam com o pé atrás, porque, pô, tava no contrato. O quanto vale ter uma dor de cabeça dessa, entendeu? De talvez depois ainda a pessoa continua às vezes não querendo pagar, cara. E aí acontece bloqueio de conta. Bloqueia a conta. E aí tem que ficar, e aí tem que ficar fazendo um monte de mudanças ali na sua operação. Pode vir a perder até o score da empresa, em alguns casos. Exato. Pode ser, além do bloqueio de conta, pode ser enviado ofício pro Serasa. Hoje em dia existe essa possibilidade na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil. Então tem várias formas que podem prejudicar a empresa. Se ela entende que deve alguma coisa, eu não vejo motivos para não conseguir fazer um acordo. Porque a Justiça do Trabalho, ela favorece o acordo. Então, ela dá meios para que isso aconteça. Ela coloca à disposição audiências de conciliação, conciliadores. Se você não estiver conseguindo contato com a pessoa diretamente, você pode chamar no processo para uma conciliação. Vai ter um conciliador profissional que vai ajudar naquela composição. E aí, se você tem na sua cabeça que você deve 3, 4 mil reais, por que não oferecer ali 4 parcelas de 1.000 e resolver o assunto, sabe? Eu vejo que, às vezes, você consegue otimizar o seu tempo. Eu já vi empresário fazer muito isso. Falar, esse caso aí, eu talvez deva aí 2 mil reais, mas oferece aí 2,5 que seja, às vezes, porque eu não quero ter o problema de ficar indo na audiência, vou gastar o meu dia inteiro indo nessa audiência, vou levar testemunha, 3, 4 funcionários lá, o custo vai ser muito maior, resolve isso aí para mim sem audiência. Qual que é o limite que você me dá para resolver sem audiência? Até 2,5 você resolve aí sem audiência. Então eu resolvo, aí eu ligo para o advogado, tento negociar. Às vezes resolve sem audiência. Já ganha tempo do empresário, né? Que é muito valioso. Do advogado também. Do advogado também. Sai ganhando. Doutor, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, não sei como é que tá isso hoje em dia, mas já teve casos assim que aconteceram lá no nosso escritório. Pode-se considerar a Câmara Arbitral uma estratégia para poder fazer acordos, porque basicamente é uma instituição privada, né? Você me corrige se eu estiver errado, que ela promove os acordos entre as partes antes disso virar um processo judicial, né? Então, por exemplo, uma empresa às vezes que está passando por uma dificuldade financeira, que precisa fazer, sei lá, diversos desligamentos de uma vez só, isso pode, de certa forma... Um parcelamento, gerar, né? Um parcelamento, porque assim, às vezes o problema, às vezes existe uma, vamos falar o português claro, uma demonização do empresário, como se ele sempre fosse o vilão da história. E às vezes ele está passando por uma dificuldade financeira na empresa, a empresa não tem caixa, tá com dificuldade ali para poder fazer todo o pagamento, tem N outras coisas para ele poder fazer. E assim... Como que poderia usar essa estratégia? Não sei se ela ainda existe ainda, como é que está hoje em dia, porque a gente já teve casos no escritório que o cliente foi lá e fez acordos via Câmara Arbitral. Então, eu não sei, no seu ponto de vista, assim, o que você acha sobre isso? A gente já chegou a ter Câmara Arbitral aqui em São José dos Campos. Teve uma época que a gente tinha muitas câmaras arbitrais. Hoje, para o assunto Justiça do Trabalho, ela não tem mais a eficácia que existiu, que já existiu um tempo. Pelo seguinte motivo, num contrato civil, você consegue estabelecer documentalmente uma cláusula contratual que antes de buscar uma ação judicial, você pode procurar uma câmara arbitral e aí você tem entendimentos judiciais que pedem para, de fato, procurar. Tem outros que até no civil já anulam essa cláusula. Mas na Justiça do Trabalho, hoje não há mais dúvida nenhuma, de juiz nenhum, que eles não entendem como válidos acordos em câmaras arbitrais. Entendi. Então, já é pacificado isso. Infelizmente, o que acontecia, né? Quando começaram a acontecer algumas fraudes e desfavoráveis aos funcionários, as empresas contratavam um advogado para o funcionário, e aí colocavam um advogado lá para ele e um advogado para a empresa. Entendi. E aquele funcionário aquele advogado, né, convencia o funcionário a receber menos do que o devido. Eles faziam um acordo numa câmara arbitral e tentavam resolver a situação ali. Então, com essa repetição de processos, né, eles perceberam que existia uma fraude. Hoje em dia já nem se usa mais câmara arbitral por esse motivo, porque os juízes têm já um preconceito grande. Quando eles olham que foi feito um acordo em câmara arbitral, eles não vão desconsiderar o pagamento que foi feito ali. O que você pagou numa câmara arbitral, se tiver descrito o que eu paguei aqui, juiz, um aviso prévio e um 13º. Ele pode até fazer uma compensação daqueles valores numa eventual sentença.
mas não vai proibir que a pessoa entre com o processo trabalhista. Infelizmente, ela pode continuar entrando no processo trabalhista porque muitas pessoas usavam isso como fraude e aí Entendi. até um ponto que ninguém consegue usar mais agora. Até uma questão, a gente teve cliente que fez o uso da câmara arbitral e na época, depois, da mesma forma, o FGTS ele foi cobrado, mesmo Sim, sim. a câmara arbitral colocando o valor do FGTS dentro do acordo. Na Justiça do Trabalho também. Se você Isso. fizer um acordo e colocar FGTS, você pode vir a ser cobrado. E aí depois a pendência continua lá. E o cliente informava isso, né, para a Caixa e ele falava, não, esse acordo não tem validade. Então você vai ter que pagar ou vai ficar com esse valor em aberto mesmo. Entendeu? Quando há uma condenação, você deposita os valores e o juiz encaminha, é uma situação. Mas se você faz um acordo, a pessoa entra com um processo, pede lá horas extras, periculosidade, insalubridade, FGTS, e aí você faz um acordo de R$5.000 e fala, os 5 mil foi FGTS. A Caixa, ela não costuma aceitar mesmo esse tipo esse tipo de informação. Ela fala, não, você vai ter que recolher aqui o FGTS. Então, na Justiça do Trabalho, você pode fazer um acordo nesse sentido, descrevendo as verbas, que você pode vir a ter problema mesmo assim. Ah, mas cabe recurso, cabe discussão judicial? Sempre cabe. Mas Legal. você vai discutir. Bom, doutor, a gente está chegando ao final aqui, né? Eu queria abrir o microfone aí para você trazer alguma coisa que você entende que é muito importante, né? Porque, assim, a gente sabe que quando você abre uma empresa, constitui uma empresa, né? Você começa ali, como se diz, muito pequeno, né? E aí a gente escuta às vezes do empresário falando, né? Tipo, eu não preciso de advogado, porque eu não tenho problema, É verdade. entendeu? A gente escuta muito sobre isso, né? Mas assim, qual que é a importância hoje aí do advogado aí empresarial, né? Que apoia o empresário no dia a dia, nos contratos, nas relações de trabalho que ele tem hoje. Qual que é a importância aí do advogado empresarial e o que você tem para deixar aí para os nossos ouvintes, né, para os nossos conectados, sobre a importância de um advogado hoje dentro de uma empresa? Legal. O que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte, se você tiver um bom advogado, e esse é um advogado que faça um trabalho consultivo muito bem feito, você vai evitar problemas e vai crescer com segurança. Se o empresário quer crescer bem estruturado, ele tem que ter um bom advogado e um bom contador. Porque a empresa não é porque é pequena que ela tem que ser desorganizada. Se a empresa for desorganizada pequena, ela vai continuar crescendo de uma maneira desorganizada e quando ela for grande, ela vai ter uns problemas cada vez mais aumentados. E aquele problema que era pequenininho vai cada vez aumentar mais. Então, seja estruturado desde pequeno. Esteja bem documentado, munido de documentação. Quem vai orientar você a fazer dessa maneira vai ser um advogado. Se você crescer organizado, a chance do lucro ficar no seu bolso é muito maior. Se você estiver estruturado, você sabe aonde está indo o seu dinheiro. O dinheiro não fica escapando, porque você sabe que você vai ter uma boa relação trabalhista, o seu advogado vai orientar como lidar com os funcionários, vai fazer bons contratos, porque muitas vezes a empresa está pequena e ela não recebe ações trabalhistas, mas ela cresce um pouquinho, e eu vejo isso muito acontecer, e ela começa a receber um monte de ação trabalhista e ela está toda desguarnecida. Porque ela fala, eu não precisava de advogado, porque eu era pequeno. E aí só que o pessoal não entra muito com o processo. Eu vejo isso com empresa pequena. Mas se a empresa cresce um pouquinho, o pessoal começa a entrar e ele está cheio de problema do passado e ele responde pelos últimos 5 anos. Então, se ele estiver bem organizado pequeno, ele vai ficar bem organizado grande e a tendência é que ele consiga crescer muito melhor e de uma maneira mais eficaz, guardando o dinheiro realmente no bolso dele e não crescendo e perdendo dinheiro para todo mundo. Então, tenha um bom advogado para você conseguir ter segurança jurídica e você ter uma segurança no seu negócio. Top, bacana. Quer, Ricardo, fazer um complemento aí? Com certeza. Uma conclusão. A minha dica é cuidado com quem recebe as cartas aí na sua empresa. Sem dúvida. Porque se for uma pessoa que pegou a carta e guardou ali, pode ser que seja um processo e aí pode causar revelia. Um funcionário descontente, muitas vezes, pode fazer uma coisa dessa. É ele verdade. pode guardar um documento, que eu já vi acontecer. Ele guarda um documento e, infelizmente, na Justiça do Trabalho não se tem o nome da pessoa que recebeu esse documento. Não, e tem até um caso, né, que é engraçado, que aconteceu com um cliente. Foi exatamente isso. Eles tiveram acho que eles foram... Quem recebeu a intimação não passou pra frente. E ele só foi saber quando o caso chegou lá, realmente, a sentença dizendo que houve uma revelia, que a empresa não se manifestou. E ele falou, cara, eu não devo 1 centavo, porque eu pagava tudo. E aí foi até por isso que eu te perguntei se existe algum recurso, porque ele quis fazer, mesmo tendo lá a revelia, ele pagou o valor que o funcionário estava pedindo, não era nada tão caro assim, era um valor normal, era um valor normal. Só que ele quis, mesmo assim, entrar com o processo, colocar as provas dele lá, para que ele realmente demonstrasse para as pessoas que trabalhavam lá na empresa que aquilo que o cara ganhou
foi porque alguém perdeu o prazo. Não foi porque ele não tinha pago. Entendeu? E aí foi exatamente nisso. E aí até a gente brinca lá, né? É quando o funcionário começa a fingir demência, né? Porque ele assinou o documento e o cara falava, cara, você que assinou o documento. Eu não peguei esse documento. Não, mas é você que assinou, tá seu nome aqui. É E o porque tem funcionário muitas falava, empresas que fazem o controle. Eu tenho muitos clientes que eu até oriento nesse sentido. Uhum. Quando chega uma correspondência, é só uma determinada pessoa que pode receber, ou uma determinada pessoa que pode receber naquele dia. E aí você tem um controle interno de quem recebeu aquele documento. Legal. Então isso é extremamente importante. Você tem um controle interno de quem recebe as suas Tipo um correspondências. condomínio mesmo, né? Se chegou a Condomínio, correspondência, quem que vai receber aqui na empresa? Quem vai receber é o Ricardo. Só o Ricardo recebe correspondências aqui na empresa. Se ele não tiver, aí recebe fulano de tal. Porque você sabe quem tem o controle. Se fica aquela empresa que todo mundo pode receber, a chance de ter uma revelia é grande. Nossa, é grande, né? Bom, chegamos aqui ao fim do nosso 5º episódio. Doutor, obrigado pela participação aí. Poxa, foi um presença. prazer. A gente já quase fez um podcast no almoço, né? Com A gente já certeza. conversou bastante Verdade. no almoço. Então, pessoal, nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @GenerConnect. E te vejo na próxima, beleza? Valeu. Um abraço, pessoal. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.